ministro Dias Toffoli, ele realizou uma festa por lá, uma festa de Ano Novo, recentemente lá no Resort Itaiaia, onde os convidados tiveram consumo liberado de bebidas sem o registro padrão de cobrança do resort. Funcionários relataram que os pedidos não passavam pelo sistema de pulseiras com chip e que alguns convidados levaram as suas próprias bebidas. O resort e a assessoria do STF não se manifestaram. Toffoli tem histórico de frequentar áreas exclusivas do Itaiaia e uma empresa de seus irmãos já deteve parte do empreendimento, posteriormente vendida. Há também um processo no Supremo Tribunal Federal, relatado por Toffoli, envolvendo o cunhado de um dos compradores, vale lembrar, levantando alguns questionamentos aí sobre o conflito de interesses. Guta Pini. É uma vergonha, assim, sem tamanho, né? O que dizem é que nesses celulares apreendidos tem imagens dessas festinhas, né? O que a gente tem ouvido é que tem imagens de festas na casa de Borcari, mas eu também não duvido que existam registros dessas festas aí no Itaiaia. Imagina o nível dessas festas e sem consumação, não se cobrava, era aquela festa open, ninguém vai pagar nada, porque, enfim, já está pago, né? E a gente está começando a entender quem é que pagou tudo isso. Inicialmente, os correntistas do Banco Master, que foram fraudados, mas, em última instância, todos os correntistas do Brasil, porque essa fraude bilionária, ela terá que ser paga por alguém. Quem vai cobrir esse rombo é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Mas quem é que banca esse fundo? São os bancos, que destinam parte dos seus recursos para o FGC. E da onde que os bancos tiram dinheiro? Se não dos seus correntistas. Então, a gente paga taxas e taxas nos bancos e parte disso vai para o FGC. Então, o Brasil todo que tem conta em banco vai sofrer esse rombo bilionário. Acho que já está na casa dos 50 bilhões ou mais que o FGC vai ter que desembolsar para poder ressarcir aqueles que foram fraudados por esse banco. E eles festando, em festas em mansões e no Itaiaia, e jogando nesses cassinos ilegais, aí acobertados pelo manto, pela toga do ministro Dias Toffoli. É de uma vergonha, é de uma baixeza ver que ministros da mais alta corte do país envolvidos com esse tipo de coisa e mais, e tentando acobertar isso da forma mais patética possível. O que passa pela cabeça do ministro? Que ninguém ia estranhar que esse processo que essa investigação corre no Supremo sem ter ninguém com foro privilegiado. Na hora ele bota um sigilo absurdo sobre tudo. Impede que a Polícia Federal tenha acesso a essas provas. Mantém as provas no Supremo. Depois nomeia os peritos da sua confiança. É patético. Achou que isso ia passar despercebido? É ridículo, é porque eles acabam construindo essa realidade paralela, regada a uísques e vinhos caros, e acabam acreditando que a vida é essa. Mas não, essa conta está chegando para eles também. E o José Eugênio Dias Toffoli, que é irmão do ministro do STF, Dias Toffoli, concedeu uma procuração ao advogado Paulo Humberto Barbosa, da JIF, para representá-lo em reuniões sobre o resort Itaiaia. A procuração, assinada em fevereiro de 2025, autorizava Barbosa a atuar em nome da Maridit Participações S.A., empresa de José Eugênio e outro irmão de Toffoli, na aquisição das cotas do resort por 3,5 milhões de reais. Deixa eu trazer um outro ponto aqui para você, Guta, e também para o Marcelo Rocha Monteiro, porque o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, declarou que o caso do Banco Master, que envolve essas suspeitas aí de fraudes financeiras e a liquidação extrajudicial da instituição, não deveria ser analisado pelo STF. Em entrevista ao SBT News, Mello defendeu que a investigação permaneça na primeira instância, citando práticas anteriores do STF de desmembrar processos quando há envolvimento de autoridades com foro privilegiado. Ele expressou, Marcelo Rocha Monteiro, muita preocupação com a imagem do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a ampliação da sua competência gera críticas públicas e pode provocar reações lá no Congresso, Marcelo. Principalmente quando a gente percebe claramente que essa ampliação de competência, quer dizer, essa atitude de puxar o caso para o Supremo, ela tem a ver, na verdade, com interesses pessoais de ministro do Supremo. É exatamente esse o caso do Banco Master, né?
Quer dizer, fica bastante evidente para a população que o senhor Toffoli puxou o caso para o Supremo para controlar. Então, quando a polícia vai lá e apreende os celulares, né, e os notebooks, o que é que ele faz? Ele profere uma decisão inusitada, dizendo que a própria polícia que apreendeu aquelas provas não pode ter acesso, as provas têm que ficar lacradas. Tá? E aí ele mantém essas provas fora do alcance dos policiais que estão fazendo a investigação por mais de 24 horas. Né? Na verdade, por mais de 48 horas. Depois, a Procuradoria-Geral da República, estranhamente, através do João Gonet, pede ao ministro que mande os celulares apreendidos para a Procuradoria, o que também não faz sentido nenhum, e só depois de uma repercussão negativa imensa, que chega ao ponto de 3 senadores darem entrada no pedido 3 parlamentares darem entrada no pedido de impeachment do ministro, só depois disso tudo é que ele volta atrás e permite que a Polícia Federal tenha acesso, e aí, né, faz o seguinte, né, permite que a Polícia Federal tenha acesso, mas desde que sejam os peritos que ele quer. E ele indica, então, o nome de 4 peritos para examinarem essas provas, o que também é ilegal. Né? Não é função de juiz fazer isso. Então, como disse o ministro Marco Aurélio, né? Isso depõe contra a imagem do Supremo. Olha, vejam bem qual é a imagem que o Supremo Tribunal Federal tem hoje perante a população. Os seus índices de aprovação, antes desse caso, já eram baixíssimos. Eu desconfio que agora eles vão ficar negativos. Fizeram uma pesquisa de opinião, vão chegar à conclusão de que o Supremo merece a confiança de 0,5% da população, ou então menos 1% da população. Vai ficar devendo em termos de credibilidade. Por quê? Porque é patente, é evidente o interesse do ministro, o interesse pessoal nessa causa. Né? Você está falando de um banqueiro que é sócio dele, né? É sócio da família dele. Né? Então, é um caso evidente de conflito de interesses. Né? Agora, o que eu acho é que, nesse momento, nós já passamos da fase, né, de achar que a solução é que o ministro Dias Toffoli saia da relatoria do caso. Né? Nós já passamos da fase de achar que a solução é que o processo, que o caso saia do Supremo e vá para a primeira instância. Né? Hoje, o que o Brasil entende é que o senhor Dias Toffoli tem que sair do Supremo. Até o Lula declarou isso, está na Folha de São Paulo de hoje. Né? O Lula diz que o Toffoli tem que sair do Supremo. O Lula, companheiro, né? Lula, responsável pela nomeação do Toffoli. Então, é um escândalo de proporções gigantescas. E nós estamos falando do Toffoli aqui, hein? Não podemos nos esquecer que não é só no Toffoli que esse escândalo respinga. Não podemos nos esquecer do nosso milionário marido da doutora Vivi, do senhor Alexandre de Moraes, cuja esposa assinou um contrato de 129 milhões de reais, supostamente para prestar serviços de advocacia a esse banqueiro. Né? Então, é uma coisa assim, de dimensões imensas, e vamos ver como é que os acontecimentos vão se desdobrar. Pois é, Marcelo e Guta, ontem nós acompanhamos no protesto lá em Brasília o ato, a caminhada em busca de justiça, busca por liberdade, iniciativa do deputado federal Nicolas Ferreira. E aí tem um detalhe que eu quero trazer aqui. Ele, durante o seu discurso, ele falou exatamente a respeito de uma CPMI para investigar essa fraude do Banco Master pelo Congresso. Fez duras críticas, inclusive, ao senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso. Afinal de contas, vale sempre a gente ressaltar que o Congresso também tem que atuar, tem que agir para buscar detalhes, informações. Essa comissão ela é de fundamental importância e o retorno do Congresso em fevereiro vai ser marcado exatamente por isso, por uma pressão de parlamentares da oposição para a criação dessa CPI do Banco Master. A oposição, com apoio de parte, inclusive da base governista, busca investigar essa fraude no banco e também questiona a atuação justamente
de Dias Toffoli como relator desse caso, devido a esses supostos vínculos familiares e econômicos a respeito dos quais nós temos falado aqui. O senador Eduardo Girão lidera o pedido por uma CPI no Senado, enquanto o deputado Carlos Jordi busca uma CPMI. Ambos os pedidos já contam com um número de assinaturas superior ao mínimo necessário. A Procuradoria-Geral da República arquivou recentemente aquele pedido de afastamento de Toffoli, gerando, portanto, novas contestações. Guta Pini. Olha, Dani, esse caso do Banco Master, ele pode chegar a derrubar meia república mesmo, como inclusive foi noticiado aí pela mídia. Semanas atrás, na verdade, há alguns meses, nós vimos um vídeo do senador Alessandro Vieira, ali acho que foi na Comissão de Segurança Pública, já tem um tempo isso, pegaram esse trechinho e postaram nas redes sociais, em que ele falava que até aquele momento o Brasil ainda não tinha visto um ministro do Supremo ser preso, mas que talvez este momento estivesse chegando. Então, veja, quando a gente escuta um senador de direita falar algo nesse sentido, a gente até nem se surpreende muito, porque a direita mais raiz ali tem esse viés, tem trabalhado nessa luta aí contra o autoritarismo, enfim, colocando os ministros do Supremo aí no foco do debate, as suas condutas, mas quando a gente vê esse tipo de fala vindo de um senador que é mais ali centrão, que nunca teve esses posicionamentos mais incisivos em relação ao Supremo, então, quando eu vi esse vídeo, eu pensei, que provas será que esse ministro teve acesso, a que provas ele teve acesso para estar falando algo com essa gravidade. E ali, mais adiante, nós tivemos essa profundidade da questão do Banco Master. Então, Dani, talvez essa resistência do Davi Alcolumbre de instalar essa CPI, ela deve cair em breve, por conta da opinião pública, as manifestações, as pessoas cobrando isso, lembrando que essas manifestações que aconteceram, essa caminhada ali desde o início, o Nicolas, ele falou sim dos presos políticos, ele falou de anistia, ele falou do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele não falou apenas disso, ele também trouxe como pauta essa questão do Banco Master e a fraude no INSS. Então, foi uma caminhada em que o povo pôde colocar ali para fora, é um povo que está descontente, é um povo que está deprimido com o que está acontecendo no nosso país, em várias áreas, em várias vertentes. Essa questão da liberdade dos presos políticos é algo prioritário no nosso país, é o direito de ir e vir, é a liberdade, prisões injustas, mas o Nicolas não falou apenas disso. Então, Dani, e aí essas iniciativas de CPI, CPMI, juntando tudo isso com essa fala lá de trás do senador Alessandro Vieira, eu acredito que tem muitos ingredientes aí nessa panela e o ministro Dias Toffoli não deve sair do foco das manchetes do debate. Isso me deixou assim com a pulga atrás da orelha quando o Alessandro Vieira disse isso. Eu não esperava vindo dele. Se é de um senador de direita, a gente até já espera esse posicionamento mais incisivo. Então, Dani, eu acho que tem muitas questões aí colocadas e esse ano teremos aí muitas mais revelações que virão à tona.